A gente conversa sobre alguns temas que vão nos levar para algumas reflexões, tá bom? Então vamos analisar um pouquinho isso aqui. A gente começa aqui pela semana. A nossa semana é a semana dos enganos escatológicos. Enganos escatológicos. No domingo a gente fala, quer ver alguns enganos? Domingo a gente falou que Jesus foi entendido e esperado, não é? E foi pregado pelos cristãos no engano escatológico, que era de que ele era o político guerreiro mandado por Deus para livrar politicamente Israel dos romanos. Isso foi um engano escatológico. Outro engano escatológico: Israel e o cristianismo são o povo de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, Jesus falou para Israel: vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me entenderiam. Quem são os filhos? Nem todo cristão também é filho de Deus, tá? Filhos de Deus só são aqueles que passam pelo novo nascimento. E isso em qualquer religião, em qualquer época do mundo. Melquisedeque não era nem judeu nem cristão. E ele passou pelo novo nascimento, foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus ainda falou para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além do rebanho onde vocês estão, além do cristianismo. Então, Deus tem ovelhas em todas as religiões, do passado, do presente e do futuro, tá? E esses são o povo de Deus. Não exatamente o judaísmo e o cristianismo, mas todos que passam pelo novo nascimento. Só esses, tá bom? E é muito mais do que pensamos e é muito menos do que Deus gostaria, tá? Quarta-feira, outro engano escatológico é o fato de que Deus vai destruir os inimigos do seu povo. Deus não tem inimigos. O povo de Deus não tem inimigos, porque tanto Deus quanto o povo de Deus ama, e quem ama não tem inimigos, porque ama. Então essa ideia de não, ele vai destruir, não é, os inimigos. Não existe inimigo. Mas Moisés disse, olha, Moisés disse muita coisa que Jesus consertou depois, disse, não, aquilo foi ele que disse, mas a revelação de Deus diz exatamente isso. Deus não tem inimigos, Deus jamais mandaria Moisés sair matando aquele povo todo, não é? Porque simplesmente queria tomar as terras e as riquezas deles. Deus jamais faria isso. Mas na cabecinha de Moisés, isso era uma realidade. Tá? Quinta-feira. Como é que eu sei que Deus não falaria? Pergunte a Jesus. Pergunte ao Jesus que você conhece se ele mandaria Moisés fazer aquilo. Pelo contrário, Jesus diria: olhe, ame o inimigo. Só isso. Quinta-feira, a gente viu Israel, relógio de Deus agindo no mundo. Essa é outra ideia que existe, não é? Esse é um engano escatológico. Deus não ama Israel, Deus ama muito Israel, mas não mais do que qualquer outro povo, qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Israel não é, nem deve ser relógio de Deus. Deus age, o relógio de Deus é o amor dele. É o amor dele. Esse é o relógio de Deus em relação a tudo e a todos. Sexta-feira, outro engano é: Jesus fundará o reino de Deus no mundo. Para quê? Nós somos espírito. Para que o mundo? Para que essas coisas materiais? Né? Nós somos espírito. Nós somos do mundo espiritual, não desse mundo físico. Tá bom? É do mundo espiritual. É lá que o reino de Deus se estabelece. Aqui no mundo estabelece, sim, através de todos aqueles, né, que são realmente, porque passaram pelo novo nascimento, são filhos de Deus. Esses são realmente os filhos do Senhor Deus. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui. Hoje a gente lembra: Jesus voltará após sinais apocalípticos. Aqueles sinais apocalípticos sempre ocorreram na história da humanidade e sempre vão ocorrer. Tá? Ali apenas são
entendimentos do mundo apocalíptico. Não, aquilo não, os sinais reais da volta de Jesus é aquilo que Jesus falou para o ladrão da cruz. Ao morrer, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Pronto, o resto é conversa. O resto é apocalíptico. O resto é dessa cultura. É aquilo que Paulo disse lá aos Filipenses. Eu morrendo, eu vou estar com Cristo. Pronto, acabou. Entendeu? Eu vou estar com Cristo. Mas o principal mesmo é Jesus. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui o mês de novembro. Tá aqui o mês de novembro. Hoje é 19, né? Eu vou destacar aqui sobre o mês de novembro o seguinte: mês de atributo de Deus. Um atributo de Deus é a simplicidade. Até porque trabalha com gente infantil igual a gente. Deus não trabalha com coisas complexas. Tudo é muito simples, tá? Com Deus tudo é muito simplificado. Então, não precisamos ficar atrás de coisas complicadas que ninguém entende, não. Deus trabalha com criancinhas. Quando você trabalha com criancinhas, você trabalha com as coisas mais simples possível, porque elas ainda assim terão dificuldades de entender, tá bom? Então, essa é outra característica importante em Deus e na maneira como ele age. Claro que Deus é muito mais completo e complexo do que qualquer simplicidade que a gente possa entender, claro. Mas Deus não quer que a gente entenda tudo dele, tá? Ele quer que a gente entenda o suficiente. E esse suficiente é simples. Ok. Vamos ver mais. Na sequência, a gente vem aqui, cadê aqui? Vamos para o Facebook. Vamos ver lá no Facebook o que é que a gente tem, que a gente pode fazer algum destaque nessa oportunidade, tá? Vamos ver aqui. Então, primeiro nós temos, vai ser uma coisa bem rápida para a gente, né? Aqui, olha, no Facebook a gente começa com o dia de hoje, tá? Então tem aqui, cadê? Pronto, tá aqui as informações sobre o dia de hoje, 19 de novembro, tem muita informação, o que é que hoje acontece, o que é que não acontece, está aqui como comemorativo. Depois tem, olha aqui, para fazer a vida melhor também tem algumas orientações. Depois o testemunho, busque como ser melhor luz e sal para colegas de profissão e escola. Ser luz e sal para colegas do seu trabalho e da sua escola, tá? Aqui tem sobre personalidade e aqui tem sobre o livro de Cânticos. O amor entre um homem e a mulher é uma dádiva de Deus aos seres humanos e também é uma alegria humana para o coração de Deus. Então, isso aqui é o que está, é uma das mensagens do livro de Cântico dos Cânticos, né? Cantares, que tem lá na Bíblia. Aqui tem culto matutino, pronto, nós estamos hoje realizando o culto matutino aqui no YouTube. A gente está vendo algumas coisas novas para ampliar, para crescer, então, aquilo que a gente está fazendo, a gente alcançar muito mais pessoas, e aí a gente está experimentando essa situação, tá? Então está aqui, né, convidando lá no Facebook para que as pessoas possam assistir aqui no YouTube. Aqui, vamos para as notícias do cristianismo. Toda notícia tem a ver com o cristianismo. Toda notícia, tá? Então tá aqui também os comentários para cada uma dessas notícias, mas a primeira diz assim: sob pressão dos Estados Unidos, Israel comprou materiais estratégicos de valor milionário para a Ucrânia. Todo mundo, povo de Deus, trabalhando para aumentar a guerra, para que a guerra continue matando muita gente. Olha, estão muito longe de Deus, muito longe do que Cristo realmente quer, tá? O Papa chamou a atenção ontem. Tudo tem que ser trabalhado para a paz. Para a paz. Mas não, tudo trabalha para a guerra, para aumentar a guerra. Há ganhos nisso. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Aqui também diz assim: os líderes dos Estados Unidos são um perigo para o mundo. Os líderes,
No domingo são os anjinhos, todo mundo no culto, todo mundo lendo Bíblia, todo mundo orando. Mas chega segunda-feira, viram os cães. Vão descobrir mil maneiras para matar gente, para fazer guerra, para tirar petróleo dos outros. É um absurdo. Então está aqui a reportagem, não é? São um perigo para o mundo, gananciosos, né? Tudo tem que ser para eles, o melhor tem que ser para eles. Outra coisa, prazo do Ministério Público termina e Damares, a pastora, não entrega provas de abuso infantil. Não entrega, não tem. Então isso é a cara do cristianismo joio. Mentira, 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 porque o povo parece que gosta de mentira. Então vão pregar mentira, e tem que pregar mentira para poder o povo ficar lá de olho aberto, espantado. Aí na hora, não, tem que provar, não tem prova. Mentiras, com todo o apoio do cristianismo joio, tá? Aqui tem outra. General que mandou Barroso, né, tomar cuidado, aumentou em 900% o seu patrimônio nos anos, né, nesses últimos anos. Esse general aqui é a cara das Forças Armadas, né? A cara. Racismo é um vírus, aqui está falando. Estudo diz que a polícia brasileira persegue negros. Primeiro atira, depois pergunta. É negro? Bala nele. Depois pergunta, a gente descobre o que é que ele é. Os últimos casos tem tudo assim. Tá bom? Então é isso. Olha aí uma causa boa para o cristianismo abraçar. Em vez de a gente ficar defendendo tolices, há uma causa boa para o cristianismo abraçar em nome de Jesus para proteger esse pessoal. Né? A Igreja Católica já tem feito um bom trabalho nisso. Mas por que a gente não junta também, não é, para conseguir muito mais? Tá bom? Que aqui hoje é o culto matutino terapêutico. Muito bem. Aqui tem falando sobre mentiras evangélicas, aqui sobre Apocalipse, é um estudo, Maravilhosa Graça, Desigrejados, é também um trabalho que a gente faz parte de um ministério que a gente está exercendo, reassista nossos vídeos, né? Informe-se sobre esquerda. O que é esquerda? Às vezes as pessoas tomam um comentário, ouve o pastor não tem nada para falar sobre, não estuda, não conhece nada, ouviu falar e sai falando. E a gente fica defendendo coisa que a gente nem sabe o que é, tá? Então aí convidando para estudo. Aqui tem poesia e aqui falando sobre o culto de ontem, onde você pode encontrar esse culto, os cultos, né, os vídeos do culto de ontem.